Nós continuamos nesta manhã os conselhos da sabedoria que estão registrados em Provérbios, o capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. No domingo passado, nós começamos a ver esse capítulo e observamos que o mestre queria ensinar o seu aluno a não se esquecer dos ensinos do mestre. E esses ensinos eram personificados pela Torá, pela lei do Senhor. E o filho recebia o seguinte conselho: que o seu coração guarde os meus mandamentos, versículo 1. Por quê? Os ensinos podem transformar a vida de uma pessoa. A promessa contida no versículo 2 é que eles aumentarão os nossos dias e acrescentarão anos de vida e paz. Isto não é uma fórmula fechada em si mesma. Há uma série de exceções. Eu posso ter sido uma pessoa muito crente, como, por exemplo, foi Ashbel Green Simonton, e, no entanto, Deus o levou com 37 anos de idade embora. E a pergunta é, por que ele não viveu até os 80, 90? A promessa não está aí? É porque esta promessa não é exclusiva, não é definitiva. Ela é apropriada para cada situação. O fato é que, se eu for um crente e guardar a Escritura como devo guardar, a proposta divina é que eu viva para multiplicar essa palavra o quanto tempo ele achar que deve. Mas o conselheiro também dizia no versículo 3 e 4, que nós deveríamos nos vestir da bondade e da fidelidade, porque estas são virtudes que vêm do próprio Deus. Crentes em Cristo refletem o que Deus é, não refletem o seu próprio temperamento, não refletem a sua própria cultura, refletem o que Deus é. Então, a partir de agora, nós vamos caminhar nos versos 5 até 12, é um trecho bem grande, mas que é tratado sempre na forma de dupla. O proverbista faz uma afirmação e a seguir ele fala uma recompensa. É um jeito de escrever e nós vamos fazer essa leitura todos juntos, a partir do verso 5 até o verso 12. Só que nós vamos fazer da seguinte maneira: os meninos leem os versos ímpares e as meninas respondem com o verso par, tá bom? Vamos lá. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Muito bem. Se nós estamos diante de uma proposição como esta, guarde no seu coração os meus ensinos, e
coloque um colar de bondade e fidelidade sobre você, como é que isso se traduz na prática? Como é que isso se traduz em letras miúdas? O escritor vai agora decifrar como é que isto acontece. E ele faz pelo menos 4 proposições aqui que eu acho interessantes. A primeira delas, Deus é maior do que você. Portanto, em vez de confiar em você, confie nele. E como é que ele faz isso? Ele diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Eu fico pensando, meus queridos irmãos, em como é que nós, humanos, somos relativos. O quanto a gente conhece de história, o quanto a gente conhece de futuro, o quanto a gente conhece sobre nós mesmos. E o quanto Deus conhece do passado, o quanto Deus conhece do futuro e o quanto Deus conhece de nós. O salmista diz, antes que a palavra tenha surgido na minha boca, tu já a conheces toda. É impressionante o conhecimento de Deus, é impressionante a sabedoria de Deus, é impressionante a fala de Deus em relação a tudo quanto ainda deve acontecer. Nos profetas, Deus vai dizer assim, não há Salvador além de mim. Ele vai dizer, sabe por que eu posso afirmar isso? Porque eu lhes conto o que vai acontecer no futuro. E eu pergunto a vocês, qual Deus poderia fazer isso? Só eu posso fazer, porque só eu sei o futuro. Só eu estabeleço o futuro. Só eu desenvolvo o futuro. Só eu tenho participação no futuro efetivo. Ninguém mais está lá. E quando nós pensamos, então, no que o escritor diz, ele está, em primeiro lugar, mostrando que eu devo confiar no Senhor. E quando ele fala no Senhor aqui, ele está estabelecendo o Deus da aliança. O Deus que tirou Israel da escravidão, o Deus que trouxe Israel para a terra prometida. O Deus que disse assim, enquanto vocês me amarem, me respeitarem, eu abençoarei a terra de vocês. Os inimigos não vão penetrar na terra. A comida será sempre farta. A saúde de vocês será sempre boa. Desde que vocês confiem, entreguem-se, dependam, obedeçam a mim. Esses são os termos da aliança. E eu acredito firmemente que o Novo Testamento só confirma isso. Ele não retira nenhum desses elementos, apenas aponta para o crente uma terra que não é desta terra. É do novos céus e da nova terra. É a promessa de herança com Jesus Cristo no futuro. Mas a premissa permanece a mesma, ou seja, existe um vínculo de confiança e o escritor diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Quando Tiago escreveu, ele falou inclusive disso, nós vamos abordar mais aqui à frente. O fato é que, no complemento dessa confiança no Senhor de todo o coração, o escritor diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. É uma boa pesquisa que a gente tem que fazer. Onde é que está o Senhor nisso que eu estou fazendo? Onde é que está o Senhor nesse estilo de vida que eu estou tendo? Onde é que está o Senhor nas decisões que eu estou tomando? Quão importante é a opinião dele
para a minha vida? Onde Ele quer que eu esteja? Com quem Ele quer que eu case? Com quem Ele quer que eu trabalhe? O que Ele quer que eu estude? Esse tipo de situação é uma situação muito interessante. Nós já vimos aqui pela palavra do reverendo Luiz, a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo disse assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que ele pode todas as coisas naquele que me fortalece? Ele não faz e depois pergunta: Senhor, é isso que o Senhor queria? Ele diz assim: o que o Senhor quer? E aí vai fazer. O que o Senhor quer? E é aí que ele vai fazer. Ele é diferente daquele jornalista da noite que ia para os lugares fazer as suas reportagens e olhava para a câmera e dizia assim: vem comigo. Tem crente que diz assim: Senhor, comprei, agora me abençoa, eu prometo que eu vou entregar isso para o Senhor, mas já está comprado, me ajuda a pagar. Não, não é assim não, é exatamente o contrário. Senhor, o Senhor quer que eu compre? Se o Senhor quer que eu compre, me dê assim as pistas necessárias para eu fazer esse negócio, porque se o Senhor não quiser, eu só vou assumir sustos para mim mesmo. Eu vou ficar doente por causa das minhas decisões. Então, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos. Quando você diz assim: Deus não faria isso, começa a haver uma operação de conserto na sua vida. Se até então você era cabeçudo, insistia em fazer as coisas por sua livre e espontânea vontade, e sofrendo com isso, quando você entrega a direção da sua vida, e você entrega ao Senhor, com toda a confiança, a sua vida, Ele começa a corrigir o que está errado. Deus começa a corrigir as relações, começa a fazer você sentir necessidade de pedir perdão, começa a fazer você a pensar mais seriamente em como é que você vai declarar o imposto de renda em 2024. Começa a trabalhar na sua vida de tal maneira que as suas relações começam a modificar, a se transformar, a serem profundamente abençoadas. Ele endireita o que está torto. Passamos para um segundo ponto, meus irmãos. E o escritor diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal, isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Agora sim eu falo de Tiago, e Tiago, quando escreveu a respeito da sabedoria, ele definiu a nossa sabedoria, a sabedoria humana, a sabedoria das pessoas distantes de Deus, as pessoas que nutrem aquilo que se chama de sabedoria pelas premissas sem Deus. Você tira Deus e as premissas humanas são essas: o homem vale por si mesmo, você deve ouvir o seu coração, você não deve se impressionar com o que os outros dizem, seja você mesmo. Esse discurso é carregado de piedade. Entretanto, Tiago qualifica essa sabedoria como terrena, animal e demoníaca. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. A sabedoria humana, sem o Senhor conduzindo, é qualificada na Escritura
como terrena, animal e demoníaca, Tiago 3,15. E então, como é que a sabedoria de Deus é qualificada por Tiago? A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Se eu trouxesse aqui os 2 pacotes de sabedoria, com qual deles você ficaria? A terrena, animal e demoníaca? Ou a pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento? Só que é muito mais difícil viver a sabedoria do alto do que viver a sabedoria de baixo. E nós constantemente estamos entre as duas. Quando nós estamos em Deus, nós optamos pelo caminho mais árduo, mais difícil, o do perdão, o da ponderação, o de medir bem o que a gente vai falar, o autocontrole, a bênção na vida dos outros. É muito mais difícil essa. Então fica fácil a gente perder a paciência, fica fácil a gente achar que sabe tudo, que não precisa da ajuda de ninguém. Fica muito fácil a gente fazer isso, só que isso não agrada a Deus. E se nós fomos alcançados pela graça, se Jesus Cristo se tornou nosso Senhor e Salvador, gente, não há como a gente caminhar na sabedoria terrena e tentar agradar a Deus com isso. Nós necessitamos da sabedoria do Senhor. E eu acho muito interessante que o Novo Testamento transforma esta ideia da sabedoria no fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem 9 faces, contadas ali pelo apóstolo Paulo. Uma pessoa possuída, eu vou usar esse termo mesmo, uma pessoa tomada pelo Espírito Santo de Deus, a gente fala isso de demônio, né? Mas o Espírito de Deus possui uma pessoa, tem o direito de posse. Então, quando ele possui essa pessoa, ele vai evidenciar nessa pessoa amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas, diz Paulo, não há lei. O cidadão vive acima da média. Ele não adota a sabedoria, como é que é? Terrena, animal e demoníaca. Ele não utiliza essa sabedoria, ele utiliza a sabedoria do alto. É possível um crente viver isso? Bom, conectado 24 horas por dia ao Senhor é possível. É provável? Não. Porque nós vamos cair. Em algum momento a gente vai distrair. Qual é o caminho apontado pelas Escrituras para a gente retornar a esse estado de comunhão e esse estado de sabedoria? O Senhor disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E de novo Deus nos puxa para a sua presença e a gente volta a pensar e ter comunicação com Ele, nesse estágio de sabedoria que vem dele. Acho fundamental você lembrar-se deste fato. Não se considere sábio. Afaste-se do mal. Dependa dele. Tema a Deus. O que vai acontecer com você? O seu corpo vai viver melhor. A sua mente vai viver melhor. Eu sei que existe depressão, por exemplo, depressão
provocada pelo mau funcionamento do organismo. Mas existe depressão por culpa. Depressão por tomada de decisão errada. Por falta de paz no coração. O mundo está assim. As estatísticas mostradas pelo pastor, numa das suas últimas falas, foi estarrecedora. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar do hospital, é isso? O nível de ansiolíticos aumenta na medida que o andar sobe. Porque as pessoas podem pagar por isso. Mas eu não tenho dúvida de que um crente pode ter a sua depressão encerrada se ele abrir o coração para Deus, confessar as suas culpas, reatar relacionamentos, perdoar, ser perdoado, encaminhar as suas finanças de maneira ajuizada. Ele pode melhorar de saúde. Ele pode morrer, nós vamos morrer todos, viu? Eu quero dar essa triste notícia, o apóstolo Paulo diz que é necessário a gente morrer. E olha, ninguém se iluda, a carne enfraquece. Quando eu fiz cirurgia de vesícula, eu perguntei ao meu médico, e aí, como é que está por aí por dentro? Ele disse, a sua carninha já não é mais de 20 anos. Vocês estão entendendo? Fica mais difícil costurar o ponto, fica mais difícil ter a coisa rígida, porque os órgãos vão ficando flácidos, mais inchados, mais isso, mais aquilo. A gente tenta manter o rostinho maquiado, mas a coisa lá dentro está degringolando. Literalmente, sem piedade. Porque essa é a sentença que Deus não removeu no Éden. Mas, meus irmãos, quando a gente não é sábio aos próprios olhos, quando a gente teme ao Senhor, quando a gente se afasta do mal, ato contínuo, a gente começa a ter saúde. É claro que a saúde relativa, né? A saúde dos 60 é diferente da saúde dos 40, e assim vai. Mas é necessário a gente prestar atenção nisso. Vamos para o terceiro recado dos conselhos da sabedoria, e ele diz assim, honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Esta é uma fala que o judeu entenderia muito bem, porque a obediência à Torá estava conectada com a bênção da terra. Então, se porventura o crente do Antigo Testamento obedecesse à Torá como deveria, ele teria plantação boa sem praga, ele teria colheita muito bem sucedida, ele teria como se manter numa terra que manava leite e mel. Mas manava leite e mel não naturalmente. Não era a terra que produzia, era o Senhor que punha nessa terra esse milagre constante. O Senhor Jesus Cristo falou a mesma coisa quando ensinou a gente a orar. Ele disse, dá-nos hoje, neste dia, o nosso pão. Senhor, nos sustenta hoje. Mas na nossa insegurança diz assim, o Senhor demora para sustentar. Eu vou tratar de me virar. Eu vou tratar de ganhar de quem eu puder. Até os crentes aprenderam a usar de desonestidade no seu ato de comerciar, porque visam o lucro. Eu tenho um carro para vender.
Alguém quer comprar? Eu sei o que você vai fazer. Você vai rodear o meu carro e vai dizer: pastor, é um carro bonito, mas tem um probleminha aqui, tem um probleminha ali, tem outro. O preço que o senhor está pedindo, eu não posso dar, porque tem esses defeitos. A Bíblia diz que a tendência da gente é desfazer do outro para pagar menos. E em contrapartida, como eu sei que você vai desfazer do meu produto, o que eu faço? A tabela FIPE diz que esse meu carro vale 60 mil, mas eu estou pedindo 68. Aí, quando o outro desfaz, regateia, isso entre crentes, viu? Não precisa ser lá fora não, aqui mesmo. Quando o outro regateia, põe defeito, não sei o que e tal, etc. Aí a gente chega no final dessa conversa, vendido por 60 mil, e eu saio orgulhoso, porque eu consegui o da FIPE, e ele saiu orgulhoso, porque ele economizou 8 mil. Gostaram do meu exemplo? Não estou vendendo o carro, não. O fato é que quando o escritor escreve essas coisas, ele diz assim: olha aqui, você foi aconselhado pela sabedoria a confiar a sua vida a Deus, não foi? Reconhecê-lo em todos os seus caminhos, não foi? Foi. Você foi aconselhado a não ficar pensando por você mesmo, achando que sabe tudo, mas temer o Senhor e andar na sua perspectiva, na perspectiva do Senhor, e você vai melhorar de saúde. Agora eu quero que você preste atenção. Tudo que você tem não é seu, é dado. A roupa que você tem, você comprou ou ganhou. Mas se Deus não quisesse, ela não seria sua. Respira fundo agora. Você sabe por que você conseguiu respirar fundo e continuar vivo? Porque Deus quis que você continuasse vivo. Se Deus quiser alguém morto, vai cair agora. Acho que Ele não quis. Tudo é dele. Não tem uma coisa, apesar da gente ter o costume de passar terreno, casa, carro, tudo no nosso nome, nada é nosso. Eu preciso ter um coração constantemente olhando para cima e dizer: Senhor, bendito seja o teu nome, porque o almoço de hoje é tua graça. Eu tenho uma novela com o tomate, porque quando eu como um tomate, eu fico pensando por quantas mãos esse tomate passou. Para pensar. O cidadão colocou uma semente de tomate no chão, cresceu um tomateiro. Foi lá uma outra pessoa, viu que ele estava no ponto de ser colhido, colheu, colocou numa caixa. Essa caixa viajou não sei quantos quilômetros. Alguém pegou essa caixa, levou para a lojinha dele, ou levou para a feira, e outra pessoa negociou o tomate com você, você pegou o tomate na mão. Olha o que Deus fez. Deus fez germinar o tomate. Deus fez haver esse processo, essa cadeia de atividades. E você vai saborear o tomate. E o que você vai fazer diante de Deus quando você pega o tomate?
Ó Deus, tu és bendito eternamente. Como é que o Senhor bolou o tomate? Ó Senhor, como é que o Senhor fortaleceu a vida de todos e o tomate está na minha mão? E isso para qualquer coisa. Deus te deu recursos, honre ao Senhor com esses recursos. Deus te deu bens, honre o Senhor com esses bens. Ou seja, não use esses bens que Deus te deu de maneira ilícita, de maneira desajeitada, de maneira desonesta, de maneira infiel, de maneira absurda. Use com inteligência os bens que Deus te deu. Você é um mordomo. Como é que é o feminino de mordomo? Você é uma mordoma. E para o israelita especialmente, não se podia esquecer que o culto a Deus envolvia a consagração das primícias. Então, ele diz assim, honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Uma coisa é eu gerir aquilo que Deus me deu, outra coisa é eu cultuar a Deus com aquilo que Ele me deu. E o crente precisa prestar atenção, o crente integral é o que tem o coração convertido e o bolso convertido. Essa história de dizer Deus ama o que dá com alegria, tem o seu lugar, porque é isso que Deus quer, que eu seja alegre ao dar para Deus a primícia do que eu recebo. Então, aprenda com a palavra de Deus a prestar atenção nisso. Eu não vou falar de dízimo aqui não, mas eu vou falar aqui do fato de você dar aquilo que está no seu bolso, aquilo que vem para o seu bolso, a primícia, devotar a Deus, consagrar a Deus, entregar a Deus, aprender a confiar nele. Quantos crentes, meus irmãos, não compreendem isso e dizem, se eu der para Deus as primícias, vai me faltar no fim do mês. Vocês não conhecem a matemática de Deus. Porque se eu der para Deus a primícia, eu dizer, Senhor Deus, eu devo a Ti a minha vida, eu devo a Ti tudo quanto está na minha mão administrar, e eu quero Te adorar, entregando o fruto do meu trabalho, a primícia do fruto do meu trabalho ao Senhor, como meu ato pessoal de culto e confiança. Jesus Cristo disse assim, quem se preocupa com o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, são gentios, são incrédulos. Isso é muito forte. Será que a gente não tem um pouco de incredulidade quando a gente administra aquilo que a gente recebe? Será que a gente não diz assim, não, eu vou esperar o fim do mês para entregar ao Senhor as minhas primícias? Por quê? Por quê? Não, porque eu sou incrédulo mesmo. Eu vou fazer o que a lei manda por obrigação. Eu não vou dar com alegria não. Mas só se sobrar. Não, essa atitude é absolutamente fora da sabedoria divina. A sabedoria divina diz, coloque diante de Deus a sua primícia. Faça isso. O que vai acontecer se eu fizer isso? Você vai ter garantia, vai ter suporte do Senhor para sobreviver. O trecho diz, os celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Não vai ficar rico não, você não vai ficar rico. Esse negócio de dizer assim, olha, se você der 1.000 para Deus, Deus te devolve 10.000.
Isso não é verdade. Se você der para Deus a primícia, Ele vai honrar você e você não vai passar nenhuma necessidade. Você não vai enriquecer, porque o objetivo de Deus é não te fazer rico. A menos que Deus te dê um ministério de doação. Aí Deus vai te dar muito dinheiro, com a obrigação de você repartir esse muito dinheiro com outros que não têm. Vai ser sempre assim. E eu quero terminar, meus irmãos, falando do último ponto, que é o conselho do sábio, dizendo: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. E eu quero comentar com vocês, é que pessoas que têm um relacionamento com Deus devem se habituar de Deus interferir na sua vida e dizer não. Deus vai sempre dizer sim e não. Há uma terceira via que diz, Deus vai dizer espere. Mas eu queria comentar com vocês o fato de que um pai que ama efetivamente o seu filho, quer dar para o seu filho uma competência desse filho viver sem ele. Como é que é? Você não quer que o seu filho seja, quando ele for moço, uma pessoa idônea, uma pessoa que não defraude, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa honesta? Você não quer isso para o seu filho? Então tem que começar do berço a disciplinar o seu filho. Por quê? Porque você o ama. Um conselheiro dizia assim, que a maneira certa da gente carregar o filho é como carrega água na mão, na forma de concha. Se você fizer assim, o que acontece com a água? Ela vai embora. E se você fizer assim? Ela escorre também. Nem prender demais, nem soltar demais, mas um processo de vigilância. É por isso que é bom ser avô. Porque você não tem mais essa responsabilidade. Tem e não tem. Você tem que manter o seu exemplo. Você tem que ser coerente. Se você ensinou o seu filho a obedecer, então na hora que o seu filho determinar o seu neto que obedeça, você vai ficar sério nesse fundamento. Não vai ficar dizendo, ah não, tadinho, que negócio é esse? Nada disso, não se intrometa na educação dos seus netos, mas dê exemplo. Recado para mim mesmo. Dê exemplo. Porque o Senhor age conosco como Pai. Ele tem o direito de ser nosso Pai. Ele nos salvou, Ele nos comprou. Então, quando houver a hora de você deslizar demais, Ele vai bater para valer. Então, não fique desanimado com isso, não. Diga para Ele, ai Senhor, está doendo, mas eu vou voltar. Eu vou te obedecer. Porque a graça do Senhor é melhor do que a minha vida inteira. É preferível Deus me castigar hoje do que me lançar no inferno amanhã. Eu gostei disso. Acabou de sair assim, essa pérola aqui. É melhor Deus me castigar hoje. É melhor Deus me ferir hoje. É melhor Deus me sustentar hoje, me disciplinar hoje, para não me lançar no inferno amanhã. Se eu sou dele, se digo que sou dele, e ele me diz não, eu não vou ficar revoltado com Deus, me afastar da igreja, me afastar dos irmãos, ficar dizendo, vou fazer greve da leitura da Bíblia. Isso é tolo. Isso é tolo. O sábio nos diz,
O Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Então, queridos irmãos, olha só, aprendemos aqui que Deus é maior do que nós e devemos confiar nele para a orientação da nossa vida. Aprendemos aqui que não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. A gente não é sábio coisíssima nenhuma. A gente precisa da condução da sabedoria de Deus para as decisões presentes e futuras. A gente aprendeu aqui que o bolso deve ser convertido. Nós não somos possuidores de nada. Nós devemos honrar o Senhor com aquilo que Ele nos deu. Então, aquilo que temos deve abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não deve ser absolutamente avarento, porque a avareza é idolatria. A quarta coisa é, vamos deixar o Senhor corrigir a nossa vida, porque Ele está fazendo isso para o nosso bem. Vamos aceitar isto, vamos louvar o seu nome, porque Ele está dizendo não para os pecados, Ele está dizendo sim para a graça, para a santidade, para a misericórdia. Que Deus nos abençoe. Eu espero que você fique com a palavra de Deus e não com a história do tomate. Deus abençoe.